Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo módulo de inglês online, que custa apenas R$ 2. No módulo de hoje, nós iremos falar sobre o alfabeto, os números cardinais, o verbo to be e os endereços. Let's go! Ao aprendermos o alfabeto da língua inglesa, iremos adquirir a habilidade de soletrar palavras. Isso irá lhe ajudar em situações que você deverá soletrar seu nome, alguma palavra ou até mesmo entender quando alguém for soletrar algo. Uma observação importante é que às vezes as letras irão sofrer alterações em sua pronúncia, como por exemplo nas palavras apple e face, onde a letra A tem uma pronúncia diferente. Love e doctor, a letra O também tem uma pronúncia diferente em cada uma das palavras. Ao aprendermos o alfabeto da língua inglesa, iremos adquirir a habilidade de soletrar palavras. Isso irá lhe ajudar em situações que você deverá soletrar seu nome, alguma palavra ou até mesmo entender quando alguém for soletrar algo. Uma observação importante é que às vezes as letras irão sofrer alterações em sua pronúncia, como por exemplo nas palavras apple e face, onde a letra A tem uma pronúncia diferente. Love e doctor, a letra O também tem uma pronúncia diferente em cada uma das palavras. O que eu gostaria de mostrar com essa observação é que não é necessariamente porque a letra A no inglês tem a pronúncia de A, que em todas as palavras ela terá a pronúncia de A. Como por exemplo, vocês acabaram de ver, nós não pronunciamos apple, e sim apple. Infelizmente não existe uma regra para sabermos quando a pronúncia será diferente da letra no alfabeto. Isso apenas virá com a prática. Iremos agora aprender a pronúncia de cada uma das letras do alfabeto da língua inglesa. Primeiramente, você irá ouvir com atenção a minha voz e não irá fazer absolutamente nada, apenas prestar atenção. Em seguida, eu irei repetir cada uma das letras novamente e você irá repetir junto comigo. Por último, você irá pausar o vídeo e tentar repetir cada uma das letras sozinho. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora você irá repetir cada uma das letras comigo. Vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora, por último, pause o vídeo, tente repetir cada uma das letras novamente, sem a minha ajuda, e quando estiver confortável, prossiga. Caso tenha alguma dúvida, volte um pouco o vídeo e ouça novamente a pronúncia das letras do alfabeto da língua inglesa. Iremos agora fazer alguns exercises, que significa exercícios em inglês. No exercício a seguir, eu irei lhe pedir para soletrar algumas palavras em inglês. A palavra spell significa soletrar. Caso tenha dúvida na pronúncia de alguma das palavras em inglês,
volte um pouco o vídeo e ouça novamente a pronúncia delas no exercício anterior. Spell your name, please. Ou seja, soletre seu nome, por favor. O meu nome, por exemplo, é Lucas. L-U-C-A-S. Tente com o seu nome. Spell television, please. Soletre televisão, por favor. Pause o vídeo, tente soletrar essa palavra e quando estiver pronto, prossiga para que você possa ouvir corretamente a pronúncia de cada uma das letras. T, E, L, E, V, I, S, I, O, N. No último exercício, após a palavra spell, coloque qualquer outra palavra da língua inglesa. Dessa forma, você irá soletrar outras palavras e, por consequência, praticar um pouco mais. Pause o vídeo, faça esse exercício e, quando estiver pronto, dê prosseguimento. Iremos falar agora sobre os números cardinais. Os números cardinais são aqueles que utilizamos para indicar quantidade e realizar contagens. A nomenclatura cardinal nos permite diferenciar os números cardinais dos ordinais, primeiro, segundo, terceiro e etc. Veremos eles mais à frente. Aprender a como escrever e pronunciar esses números corretamente é uma tarefa simples, mas requer atenção, pois são escritos e pronunciados de uma forma totalmente diferente do nosso português. Assim como no português, os números são utilizados a todo instante. Portanto, conhecê-los se torna algo essencial para o aprendizado da língua inglesa. Caso tenha dificuldade com a pronúncia dos números, retorne ao módulo 1 e reveja nossas dicas de pronúncia da língua inglesa. A seguir, veremos uma tabela e faremos o exercício. Na primeira vez que você ouvir minha voz, não repita, apenas ouça atentamente a pronúncia dos números. Em seguida, repetiremos juntos. Após o exercício da tabela de números, você verá algumas dicas para ajudar na pronúncia e a gravar os números da língua inglesa. Caso tenha dificuldades após o exercício, veja as dicas, volte o vídeo e tente pronunciar os números da tabela mais uma vez. Apenas ouça a pronúncia correta de cada um dos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 1 million. Agora, repita comigo cada um dos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 1 million, 1... Muito difícil isso, teacher. Vou ter que decorar isso tudo? Não quero mais aprender inglês. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Não, é muito mais fácil do que parece. A seguir, como já dito antes, veremos dicas de como pronunciá-los de uma forma melhor e também de como gravá-los mais facilmente. Veja essas dicas e volte neste exercício a seguir para que você tente pronunciar os números mais uma vez. Veremos agora tips para facilitar o aprendizado dos números cardinais. Eles não são decoreba. Existem algumas dicas que irão lhe ajudar a gravá-los de forma mais fácil. O número 0, que não está na tabela, se pronuncia zero ou então O. Os números de 1 a 12 são os únicos que devemos realmente decorar. Os números 13 a 19, basicamente iremos acrescentar um tin como sufixo nos números de 3 a 9. Faremos uma pequena alteração nos números 13 e 15. Os números 20 ao 90, iremos acrescentar um TY como sufixos nos números de 12 a 19, com pequenas modificações. Devemos sempre separar os números da casa da dezena e da unidade por um hífen. O número 100 se pronuncia 100 em inglês. Contaremos as centenas como se contássemos 100, 200, 300 e assim por diante. Para falarmos de um número na casa da centena, falaremos, por exemplo, 100 mais a casa decimal mais a unidade. Por exemplo, 100, 200, 300, 158, 250. O número 1000 se pronuncia 1000. Contaremos o milhar como se contássemos 1000, 2000, 3000 e assim por diante. Para falarmos um número na casa do milhar, falaremos, por exemplo, 1000 mais a casa da centena, mais a casa decimal, mais a unidade. Exemplo: 1000, 2000, 3000, 2300, 2152. Perceba que não separamos a casa do milhar com pontos no inglês, mas sim com vírgulas. Veremos agora algumas tips para facilitar o aprendizado dos números em relação à sua pronúncia. Primeira tip: os números que começam com TW terão um som sutil e faremos um biquinho para falar. Exemplo: 2, 12, 20. Segunda tip: o R dos números que possuem R será sempre embolado, como visto no primeiro módulo. Exemplo: 14, 40. Perceba que o R é bem embolado. Quando estivermos falando sobre os números, o T, no meio das palavras, terá um som de T nordestino, ou seja, um T bem suave, não carregado com o nosso sotaque brasileiro. Exemplo: 15, 19. Quarta tip: na pronúncia do número 20, 20, não falaremos o T. 20 e não 20. Lembrando que essa é uma dica para o inglês americano. Pode ser que no inglês britânico vocês ouçam a palavra sendo pronunciada com um T mais forte. Quinta tip: quando estivermos falando sobre os números, o T, quando vier após um R e o H, terá a pronúncia puxada para o R. Por exemplo,
40, 30, 80. Lembrando que essa regra nem sempre se aplicará para todas as palavras da língua inglesa. Veremos a seguir uma última tip que é a mais importante de todas. E então você deve se perguntar: Teacher, essa última tip é tão importante assim? Ué. Em relação à tip mais importante, devemos saber que os números e boa parte das palavras que começam com TH possuem um som assoprado puxado para o F. Prestem atenção nos exemplos. 3, 13, 30, 1000. Esse som é utilizado em outras palavras, como thanks e think. Para reproduzirmos esse som, seguiremos 3 passos. Coloque a ponta da sua língua na ponta de seus dentes frontais. Assopre a ponta de sua língua. Diga a palavra como se você estivesse falando ela com o T, mas repetindo os processos anteriores. Então você irá falar, por exemplo, a palavra thanks. No entanto, colocando a ponta da sua língua nos dentes e assoprando ela. Thanks. Thanks. A seguir, você verá um vídeo explicando um pouco melhor sobre esses 3 passos para que você possa praticar um pouco mais. Iremos praticar com a palavra thanks. Ponta da sua língua na ponta do seu dente. Assopre a ponta da sua língua e fale a palavra como se você estivesse falando ela com o som de T. Thanks, mas repetindo o processo anterior. Vamos tentar novamente. Ponta da língua na ponta do dente. Assopre a ponta da sua língua e fale a palavra thanks. 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 E aí, achou essa tip interessante? Bem louco! It's time to practice. Responda as perguntas a seguir, seguindo os exemplos dados. Substitua os números contidos nos exemplos por números relacionados à sua vida pessoal, como, por exemplo, qual a sua idade, quantos livros existem na sua casa e quantos carros você tem. Iremos primeiramente repetir cada pergunta e cada resposta 3 vezes. Em seguida, eu irei lhe fazer as perguntas novamente, mas você irá responder com seus próprios exemplos. How old are you? How old are you? How old are you? I am 17 years old. I am 17 years old. I am 17 years old. How many books are there in your house? How many books are there in your house? How many books are there in your house? There are 100 books in my house. There are 100 books in my house. There are 100 books in my house. How many cars do you have? How many cars do you have? How many cars do you have? I have 1 car. I have 1 car. I have 1 car. Agora responda as perguntas que eu irei lhe fazer usando seus próprios exemplos. Pause o vídeo entre cada pergunta para que você tenha tempo de responder. How old are you? How many books are there in your house? How many cars do you have? Veremos nos próximos módulos mais detalhes sobre a expressão how many, que utilizamos para perguntar sobre quantidade. Então não se preocupe muito com ela agora. O que você precisa saber sobre ela agora é que utilizamos para perguntas sobre quantidade de coisas que podem ser contadas, coisas concretas. Não utilizamos o verbo have, que significa ter, para falar sobre idade, por exemplo.
Utilizamos esse verbo apenas para falar sobre posse de outras coisas. Iremos agora ler um texto e logo em seguida haverá perguntas sobre esse texto. Por enquanto, apenas ouça minha voz. Em seguida, tente ler você mesmo para praticar sua pronúncia. Honey, let's go to the supermarket for the party tomorrow. Yes, let's go. Let's make a list. All right. We need 8 packs of Doritos, 10 packs of beer, 15 bottles of Coca-Cola, 30 sausages, and 30 hot dog breads. What about the ketchup, mustard, and mayonnaise? One of each? Yes, the party is small. It is a party for only 6 friends. Exercises about the text. Pause o vídeo e tente resolver os exercícios a seguir. No e-mail que você recebeu com essa videoaula, você irá encontrar um gabarito com todas as respostas e o texto traduzido. Quando estiver pronto, prossiga para o próximo texto. Faremos o mesmo que no exercício anterior. Primeiramente, ouça minha voz e depois pause o vídeo e tente repetir o texto sozinho para praticar um pouco da sua pronúncia. Em seguida, faremos alguns exercícios sobre o texto. Wow, Paul, what a big coin collection you have. This 20-cent coin is very beautiful. I have other collections too. I love collecting things. I have an old telephone collection, a book collection, and a video game collection. How many books are there in your collection? 200 books. What about your video game collection? I have 10 video games. About the telephones, I have only 15. Exercises about the text. Pause o vídeo e tente resolver os exercícios a seguir. No e-mail que você recebeu com essa videoaula, há um documento chamado Gabarito que contém as respostas de todas as perguntas e a tradução dos textos. Os pronomes pessoais, que iremos aprender agora, são utilizados para substituir nomes. Fazemos isso para fazer referência à pessoa ou pessoas de quem estamos falando. Os pronomes pessoais em português são eu, tu ou você, ele, ela, nós, vós, eles. Na tabela a seguir, veremos os pronomes pessoais utilizados na língua inglesa. Repita cada pronome no inglês 3 vezes juntamente comigo. I, you, he, she, it, we, you, they. Em relação aos pronomes he, she, it, he substitui ele, she substitui ela e it substituirá animais ou objetos inanimados, como por exemplo dog, cat, computer e por aí vai. Repita agora comigo cada pronome apenas uma vez. I, you, he, she, it, we, you, they. Agora que já conhecemos um pouco sobre os pronomes e os números, chegou a hora de estudarmos sobre o famoso verbo to be. Mas calma, não se preocupe. O verbo to be, ele é muito mais importante do que você pensa, muito mais fácil e muito mais interessante. Apesar de muitas pessoas associarem o verbo to be a algo chato, ele é bem mais interessante e importante do que parece.
Entender a estrutura desse verbo irá nos ajudar a compreender melhor a estrutura das frases com outros verbos que aprenderemos mais tarde. Ele é como se fosse a base do nosso futuro na língua inglesa. Entender como construímos frases negativas e interrogativas com o verbo to be também ajudará da mesma forma em aulas futuras. Em questão de vocabulário, utilizamos o verbo to be, que pode significar ser ou estar, em diversos momentos do nosso dia a dia. Pare e pense, quantas vezes você utiliza o verbo ser ou estar no seu cotidiano? O verbo to be possui uma variação para cada um dos pronomes. Repita comigo 3 vezes cada pronome, juntamente com o seu verbo to be correspondente. I am, I am, I am. You are, you are, you are. He is, he is, he is. She is, she is, she is. It is, it is, it is. We are, we are, we are. You are, you are, you are. They are, they are, they are. Agora eu irei falar apenas uma vez e você tentará falar logo em seguida. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. O verbo to be pode significar tanto o verbo ser quanto o verbo estar, dependendo do contexto. Exemplos: I am a teacher. Nessa frase, o verbo to be dá a entender que eu sou um professor e não eu estou um professor. Na frase I am in the house, o verbo to be significa eu estou em casa e não eu sou em casa. Então, para identificar se o verbo to be está sendo utilizado como o verbo ser ou estar, você terá que analisar o contexto. Veremos agora alguns exemplos do verbo to be sendo utilizado em frases com o sentido de ser. Eu irei pronunciar cada frase uma vez e você tentará pronunciar logo após a minha fala. I am a teacher. You are a student. Paul is a boy. Julia is a secretary. My dog is beautiful. Julia and I are teachers. You are good students. Paul and Julia are from Brazil. Perceba que em algumas das frases temos entre parênteses alguns pronomes. Isso é para indicar que podemos substituir os nomes por estes pronomes. Por exemplo, Paul is a boy, podemos substituir Paul pelo pronome he. Julia is a secretary, substituímos Julia por she. My dog is beautiful, substituímos my dog por it. Julia and I, substituímos por we. Paul and Julia, substituímos por they. Percebam também que you aparece 2 vezes, na segunda frase e na penúltima frase. Isso é porque o you, no inglês, pode significar tanto você quanto vocês. Vamos praticar agora a pronúncia de algumas frases onde o verbo to be significa estar. Eu irei falar apenas uma vez e você irá repetir comigo logo em seguida. I am sad today. You are happy today. Paul is in the house now. Julia is in the school now. My cat is sick.
Julia and I are sick. You are tired. Paul and Julia are in the house. Assim como no exercício anterior, temos em algumas das frases pronomes entre parênteses. Isso quer dizer que podemos substituir os nomes por estes pronomes. Percebam também que, assim como no exercício anterior, temos you aparecendo duas vezes, ou seja, significando você ou vocês. Existem duas formas de pronunciarmos o verbo to be: da forma longa, que já vimos anteriormente, e da forma curta, que veremos agora. Repita comigo cada forma curta 3 vezes. I'm, your, his, she's, its, we're, your, there. Agora eu irei falar apenas uma vez e você irá repetir logo em seguida. I'm, your, his, she's, its, we're, your, there. Muito bem. Não importa se você usa a forma longa ou a forma curta, a frase terá o mesmo sentido. Aprenderemos agora a transformar uma frase com o verbo to be em uma frase negativa. Para fazermos isso, é bem simples. Basta acrescentarmos um not logo após o verbo to be. O verbo to be na negativa também possui uma forma contraída. Iremos repetir a forma negativa do verbo to be, nas duas formas, longa e curta, 3 vezes. Repita comigo. I am not. I am not. I am not. You are not. You are not. You are not. He is not. He is not. He is not. She is not. She is not. She is not. It is not. It is not. It is not. We are not. We are not. We are not. You are not. You are not. You are not. They are not. They are not. They are not. I'm not. I'm not. I'm not. You're not. You're not. You're not. Ou então, you aren't. You aren't. You aren't. He's not. He's not. He's not. She's not. She's not. She's not. It's not. It's not. It's not. Ou então, he isn't. He isn't. He isn't. She isn't. She isn't. She isn't. It isn't. It isn't. It isn't. We're not. We're not. We're not. Ou então, we aren't. We aren't. We aren't. You're not. You're not. You're not. Ou então, you aren't. You aren't. You aren't. They're not. They're not. They're not. Ou então,
They aren't. They aren't. They aren't. Veremos agora alguns exemplos de como transformarmos frases afirmativas do verbo to be para frases negativas. He is a doctor. Basta colocarmos um not após o verbo to be. No caso, após o is. Ficará he is not a doctor. Ou então, podemos utilizar a forma contraída. He isn't a doctor. Ou então, he's not a doctor. A frase na afirmativa significa ele é um doutor. Na negativa, ele não é um doutor. No segundo exemplo, temos we are happy today. Para transformarmos essa frase na negativa, basta colocarmos um not após o verbo to be, ou seja, após o are. Então, ficará we are not happy today. Ou então, we're not happy today. Ou we aren't happy today. O segundo exemplo, na afirmativa, significa nós estamos felizes hoje. Na negativa, significa nós não estamos felizes hoje. Neste exercício, eu quero que você pause o vídeo e tente passar todas essas frases na afirmativa para a negativa. Caso você não entenda alguma das frases, volte um pouco o vídeo. São frases que já utilizamos no exercício anterior. Quando estiver pronto, basta dar prosseguimento. As respostas ficariam: I am not sad today. You are not happy today. Paul is not in the house now. Julia is not in the school now. My cat is not sick. Julia is not sick. You are not tired. Paul and Julia are not in the house. Lembrando que você pode usar a forma contraída também do verbo to be na negativa, apresentado na tabela alguns momentos atrás. Aprenderemos agora a como formar uma frase interrogativa utilizando o verbo to be. Para isso, você deve gravar a frase mais importante para a sua vida no inglês. Para fazer uma interrogação, é só inverter a posição. Bem legal, não é? Nossa. Mas como assim? Inverter a posição de quê? Bom, simplesmente colocaremos o verbo to be atrás do pronome, ou seja, inverteremos essa posição. Eu irei repetir a forma do verbo to be na interrogativa apenas uma vez, e você irá repetir comigo. Let's go! Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Bem divertido aprender o verbo to be dessa forma, não é mesmo? Recapitulando, para construirmos frases interrogativas com o verbo to be, basta inverter a posição do verbo pelo sujeito. No exemplo, he is a good boy, a pergunta ficaria, is he a good boy? Na afirmativa, a frase significa, ele é um bom garoto. E na interrogativa, ele é um bom garoto? No segundo exemplo, they are in the house, a frase interrogativa ficaria, are they in the house? Na afirmativa, a frase significa, eles estão em casa. E na interrogativa, eles estão em casa? Let's practice. Vamos praticar. No exercício a seguir, passe as frases para a sua forma interrogativa. Para isso, pause o vídeo e, quando estiver pronto, prossiga para que possamos corrigir o exercício. A forma das frases na interrogativa fica: Are you happy today? Is Paul in the house now? Is Julia in the school now? Is my cat sick? Are Julia and I in the house? Are you tired? Are they sick? Caso tenha dúvida na tradução de alguma dessas frases, volte o vídeo um pouco,
lá no primeiro exercício do verbo to be. Lá eu traduzi todas essas frases. Iremos agora ver mais um texto e em seguida exercícios sobre ele. Primeiramente, você apenas irá ouvir a minha voz. Depois, pause o vídeo e tente ler o texto para praticar a sua pronúncia. Old friends. Hello, Mary. How are you? I'm fine. And you? I am fine too. Long time no see. What is your job now? I'm a secretary at an office. Are you a doctor now? No, I am not. I am an engineer. My brother is a doctor. Oh, that's very good. Success for you, John. I have to go now. See you later. Bye-bye, Mary. See you. Exercises about the text. Exercícios sobre o texto. Pause o vídeo e tente responder as perguntas a seguir. No e-mail que você recebeu esta videoaula, existe um documento chamado Gabarito. Para você conferir as respostas de todos os exercícios contidos nesta videoaula e a tradução de todos os textos, confira este documento. Quando estiver pronto, dê prosseguimento. Veremos agora mais um texto e logo em seguida mais exercícios sobre ele. Ouça minha voz, pause o vídeo e tente praticar um pouco da sua pronúncia. Quando estiver pronto, dê prosseguimento. Meeting my idol. Hey, excuse me, are you that famous rock star Kevin Rock? The singer of the band The Rockers? You sing very well. I'm not that famous, but yes, I am Kevin Rock. And my friend here, Edward, is my guitar player. Oh, he's very good too. I am a big fan of your music. Please, take a picture with me. Sure, let's take a selfie. Thank you. You are my idol. You're welcome. Are you excited for tonight's show? Yes, I am. My friends and I are big fans, and we will be in your show. Very good. See you later. Bye-bye. Exercises about the text. Exercícios sobre o texto. Pause o vídeo e tente responder as perguntas a seguir. Caso tenha alguma dúvida, confira o documento Gabarito no e-mail que você recebeu. Nele, você também irá encontrar a tradução dos textos contidos nesta videoaula. Na última parte do nosso segundo módulo, aprenderemos a falar sobre endereços no inglês. Endereço se diz address. No módulo passado, aprendemos o básico de uma conversação: perguntar e responder sobre nomes, localização, idade e etc. Iremos agora adicionar mais um item para usarmos em conversas futuras. Para falarmos sobre endereços no inglês, devemos saber que precisaremos usar 3 preposições importantes para isso: in, on e at. Caso fôssemos traduzir para o português, as 3 preposições iriam significar em ou na. No entanto, a regra gramatical do inglês pede distinções para cada situação e iremos aprender sobre isso a seguir. Não se preocupe! Caso alguém lhe pergunte "What is your address?", que significa "Qual é seu endereço?", você irá responder das seguintes formas. Caso esteja falando sobre city, state, country, cidade, estado ou país, você irá utilizar a preposição in. Eu moro no Brasil. I live in Brazil. Eu moro no Rio de Janeiro. I live in Rio de Janeiro. Se estiver falando sobre avenida e rua, avenue e street, você irá utilizar a preposição on. Eu moro na rua Baker. I live on Baker Street. Eu moro na avenida White Baron. I live on White Baron Avenue. Perceba que as palavras rua e avenida, street e avenue, nas frases que estão em inglês, vêm no final da frase. Caso você esteja falando sobre numbers, números, você irá utilizar a preposição at. Eu moro na rua Baker, número 68. I live at
68 Baker Street. Uma observação importante é que no inglês, às vezes, a ordem de algumas partes das frases ficam ao contrário, como por exemplo, a posição do número quando estivermos falando de endereço e a posição da palavra street e avenue. Veremos agora mais um texto. Logo em seguida, exercício sobre ele. Você primeiramente irá ouvir a minha voz. Em seguida, pause o vídeo e tente ler o texto sozinho para praticar um pouco a sua pronúncia. Changing the address. On the phone. Hello, is Jared home? Yes, he is. Who wants to talk with him? It's his friend, Carl. Okay, I will call him. Wait a minute. Hello, Carl. Hi, Jared. Listen, I'm going to throw a party tonight in my house. Do you want to come? Sure. What is the address? Do you still live in that house on Baker Street? Actually, no. I moved. Is it far now? No. I live on Barron Street now. Oh, no problem. Can you tell me the number of the house? Yes. I live at 75 Barron Street, near the new supermarket. Okay, see you later, Carl. And thanks for inviting me for the party. Long time no see. See you later, bro. Exercises about the text. Exercícios sobre o texto. Pause o vídeo e tente resolver as questões a seguir. Para conferir as respostas, utilize o documento gabarito contido no e-mail que você recebeu juntamente com essa videoaula. Veremos agora o último texto deste módulo. Após ouvir o texto completo, pause o vídeo e tente ler sozinho para praticar a sua pronúncia. Changing the address. On the phone. Are you in Rio this week? No, I'm not. I'm in New York, on Broadway Street. I'm on vacation. Really? Is it fun in New York? Are you alone? Very fun. Lots of places to go, like restaurants, touristic attractions, and famous places. I'm not alone. I'm with my husband and son. I'm happy for you, Jane. When are you coming back to Rio? Next week, but I have a new address. What is your new address? I live now at 72 Ipanema Street. Okay, see you next week. Have fun. Thank you. Bye-bye. Exercises about the text. Exercícios sobre o texto. Pause o vídeo e tente resolver as questões a seguir. Para conferir as respostas, utilize o documento gabarito contido no e-mail que você recebeu juntamente com essa videoaula. Thank you! Muito obrigado a você que está adquirindo os nossos módulos de inglês online. Espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo módulo. Bye bye!